Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ageu, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, a palavra de Deus, ela diz assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Ageu é levantado como profeta no período do pós-cativeiro, ou no período do pós-exílio. E ele volta para Jerusalém na primeira leva, sob o comando de Zorobabel, o governador, e nós podemos confirmar esta informação no livro de Esdras, capítulo de número 5, nos versos 1 e 2. O profeta, ele trata de um tema simples, mas que havia sido relegado a segundo plano, que havia sido esquecido por aquela população, por conta deles buscarem os seus próprios interesses, as coisas que diziam respeito a si próprio. E qual era o tema que Ageu estava tratando? Simples, um tema muito simples. Ageu estava tratando do tema a respeito à reconstrução do templo. A missão de Ageu era exortar, era animar, era advertir aquele povo a pôr a mão na obra. Mas o desinteresse deles, o desinteresse daquelas pessoas por aquilo que interessava a Deus, por aquilo que estava na agenda de Deus, atrasou não somente a reconstrução do templo, como também acabou atrasando a própria vida deles. Volta somente um capítulo aí comigo, no verso de número 6 do capítulo 1 do profeta Ageu, que nós iremos ver o contexto daquilo que estava acontecendo. Olha só o que disse o profeta Ageu. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Você conhece pessoa assim? Que semeia muito, que trabalha muito, que rala muito, que dá o melhor de si, que se especializa, mas na hora de colher não colhe nada? Eu conheço algumas pessoas assim. Aquele povo estava assim. Vocês semeiam pouco, muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Ou seja, nada fazia sentido para aquele povo, para aquelas pessoas. Eles haviam perdido o prazer, a satisfação nas coisas mais básicas, nas coisas mais elementares e nas coisas mais essenciais de um ser humano, que é comer, se vestir e beber. Nada fazia sentido. Nada trazia senso de realização, nada trazia satisfação para aquele povo. E o profeta, ele continua dizendo assim, para piorar: e o que recebe salário, recebe num saco furado. Você conhece pessoas assim? Pessoas que até ganham bem. Pessoas que têm um rendimento alto, mas mal começa o mês,
parece que aquilo que elas recebem vai assim por entre os dedos, escapa de uma maneira muito rápida. Pessoas que ganham muito bem, mas não conseguem administrar aquilo que ganham, e parece que aquilo que está escrito na palavra do Senhor, parece mesmo que o devorador, o micrador, o cortador e quanto mais insetos que devoram, que é uma alegoria que a palavra de Deus usa para roubar a renda da pessoa, parece que isso acontece. Você conhece pessoas assim? Pessoas que ganham, mas parecem que aquilo que ganha coloca numa carteira furada. A conta no banco nos primeiros dias já está no negativo. Aquele povo estava assim. O versículo 9 continua dizendo: vocês esperavam muito, mas vocês alcançaram pouco. Vocês tinham uma grande expectativa. Vocês sonharam alto com aquilo que vocês semearam e trabalharam. Vocês tinham esperança de que aquilo que vocês haviam plantado daria uma grande colheita, vocês teriam um grande resultado. Só que é o seguinte, vocês não alcançaram. Vocês alcançaram pouco. E esse pouco, quando vocês trouxeram para a casa de vocês, eu assoprei. O próprio Deus está dizendo aqui que ele foi o responsável. O próprio Deus estava dizendo para aquelas pessoas que ele havia sido responsável por dissipar, por assoprar, por desfazer a renda daquelas pessoas, o fruto do trabalho daquelas pessoas. E por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor faz uma pergunta. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Por que vocês acham que o fruto do trabalho de vocês não traz sentimento de realização, não traz satisfação? Por que vocês acham? E aí então o Senhor dá a resposta. Ele diz assim: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, aquelas pessoas no tempo de Ageu estavam mais preocupadas com as suas próprias casas, com os seus próprios interesses, com o seu trabalho, com a sua faculdade, com aquilo que dizia respeito a si mesmo, do que com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o templo de Deus. É isso que Ageu está dizendo aqui. Por isso, o profeta continua dizendo: retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite. Ele usa 3 símbolos aqui que são muito significativos. O profeta diz que o Senhor fez vir a seca sobre o azeite, que é símbolo da presença de Deus, sobre o vinho, que é símbolo da alegria, e sobre o trigo, que é símbolo da prosperidade. Ou seja, aquele povo não tinha prosperidade. Trabalhavam muito, mas colhiam pouco. Se esforçavam, mas não tinham resultado satisfatório. Eles não tinham mais a alegria que era simbolizada pelo vinho, eles não tinham mais prazer nas coisas de Deus e muito mais, eles não tinham prosperidade. Nada dava certo na vida daquele povo. E eu fiz vir sobre a seca, sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Essa era a situação daquele povo. Essa era a condição, o contexto em que estavam vivendo os contemporâneos do profeta Ageu. O nome Ageu, ele significa festivo, e provavelmente os seus pais deram esse nome para o profeta na expectativa, enquanto ainda estavam no cativeiro babilônico, de que um dia o templo seria reconstruído, de que um dia Jerusalém seria restaurada e que eles poderiam novamente prestar o culto a Deus em liberdade como eles haviam feito no passado. Mas eu preciso ser honesto com o texto também. Porque quando o profeta ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, o profeta estava dizendo que
sobre o ministério de Jesus, a vinda de Jesus, que faria desse segundo templo, que eles eram responsáveis por reconstruí-lo, a presença de Jesus, o ministério de Jesus dentro do templo, que era inferior, que era menos sofisticado, que tinha menos pompa, a presença de Jesus faria desse segundo templo, menos sofisticado, algo maior, algo no nível diferenciado. Existia uma promessa de restauração, existia uma promessa de bênção, existia uma promessa de renovação, existia uma promessa de manifestação da glória de Deus na vinda do Messias. Mas essa profecia de Ageu também, ela simboliza e ela aponta para uma restauração espiritual. Ela aponta também para o retorno da bênção de Deus sobre a vida daquele povo, sobre a graça de Deus, sobre a unção de Deus sobre a vida daquele povo. E eles precisavam disso. Porque o templo, naquela época, era o centro da adoração a Deus. Só que eles deixaram para segundo plano. Eles estavam buscando o seu próprio interesse e deixando os interesses de Deus de lado. E talvez você esteja dizendo consigo mesmo, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. O que tudo isso tem a ver conosco hoje no Novo Testamento? O abandono da reconstrução do templo, ele simboliza também, amados, o abandono que muitas vezes nós temos com a nossa casa espiritual. O abandono do templo, da reconstrução do templo na época de Ageu também é um símbolo, aponta para o desleixo, para a não valorização, para a não priorização, que nós muitas vezes relegamos a segundo plano e que nós não damos o devido valor com a reconstrução do templo espiritual, que somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E nós relegamos a segundo plano o nosso devocional, a nossa vida espiritual, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o reino de Deus, deixando as coisas que dizem respeito a Deus para um dia, quem sabe, se der, eu faço. É isso que significa esse texto, contextualizando e fazendo uma aplicação prática para nós hoje. É essa a lição. Mas o que fazer então para que a glória da segunda casa, ou para que a glória de Deus retorne para esse templo que é o templo do Espírito Santo? O que fazer? Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer nessa manhã. O que nós devemos fazer para que a glória de Deus volte ao templo do Espírito Santo? E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, eu não gosto de usar essa palavra muitas, porque ela soa como frase de efeito. Mas quando eu percebo a vida de algumas pessoas, e de muitas pessoas, eu percebo que a vida delas está como desse povo no tempo de Ageu. Elas estão secas espiritualmente, elas estão improdutivas espiritualmente, já não sentem mais a glória de Deus, já não sentem mais a presença de Deus, já não sentem mais a unção de Deus, já não sentem mais o mover de Deus na sua vida, já não tem mais experiência com o Espírito Santo de Deus, porque simplesmente abandonaram a sua vida espiritual, relegaram a segundo plano, buscaram as coisas do seu próprio interesse e deixaram de cuidar da sua vida espiritual, que é o principal. Muitas pessoas se encontram assim, secas espiritualmente. Não sentem mais a alegria de servir ao Senhor, como aquele povo no tempo de Ageu. Não sentem mais a satisfação de estar na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, dedicando o seu tempo a Deus, se esforçando e militando no reino de Deus como bom soldado de Cristo. O que fazer então? É a pergunta que nós precisamos fazer. É a reflexão que nós precisamos fazer nesta manhã. O que fazer então? Os capítulos 1 e 2 do livro de Ageu, ele traz a resposta para nós. Primeiro, nós precisamos, se nós quisermos que a glória de Deus, ela volte nessa casa, nesse templo que não sente mais a presença,
Se nós quisermos que a glória que sentimos lá atrás retorne a esse templo, que é o templo do Espírito Santo, primeiro, nós precisamos priorizar o propósito e o reino de Deus. Porque olha só comigo, capítulo 1 de Ageu, no versículo de número 2. Diz assim na parte B do versículo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Olha só o que aquele povo estava dizendo. Não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Não veio ainda. O tempo de se reedificar a casa do Senhor está no futuro, não é para agora. E o profeta então exorta, o próprio Deus exortando aquele povo, dizendo que eles tinham uma concepção, uma consciência, que ainda não era tempo de se dedicar às coisas de Deus, que ainda não era tempo de reconstruir o templo de Deus, que ainda não havia chegado o tempo de fazer a obra de Deus e de cumprir o propósito de Deus e de priorizar o reino de Deus. E essa frase, ela revela muito a decadência espiritual em que se encontravam aquelas pessoas. Essa frase revela muito, não somente a decadência espiritual daquelas pessoas, mas revela muito, às vezes, da nossa própria decadência espiritual. Quando nós não priorizamos o reino de Deus, quando nós não priorizamos a obra de Deus, quando nós nos esquecemos do propósito de Deus nas nossas vidas, quanta gente se esqueceu do propósito de Deus na sua vida? Quantas pessoas se esqueceram que Deus tem um chamado específico para a sua vida? Quantas pessoas estão priorizando as coisas seculares e se esqueceram do chamado de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus? Eles estavam mais fascinados e consumidos com os seus próprios interesses do que com os interesses de Deus. Essa era a situação daquele povo e é a situação que muitas vezes nós nos encontramos também. E isso não tem nada a ver com frequência a culto. Isso não tem nada a ver com vir de quarta-feira à igreja e com vir de domingo à igreja. Não tem nada a ver com isso. Isso é bom. Mas tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com o estilo de vida que eu desenvolvo 24 horas por dia. Ou seja, a minha vida tem que ser uma vida que glorifica a Deus, que busca o reino de Deus, que busca o propósito de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que busca priorizar o propósito e o reino de Deus, o chamado de Deus para a minha vida. Agora pensa comigo, irmãos. Com todo carinho eu quero falar para você nesta manhã. Não me leve a mal, mas eu tenho que falar aquilo que queima no meu coração. Nós dedicamos 166 horas por semana aos nossos próprios interesses. E dedicamos só 2 aos interesses de Deus. É estatístico. Nós dedicamos 166 horas por semana para os nossos próprios interesses. E quando dedicamos 2 horas ou um pouquinho mais, nós achamos que fizemos o dever de casa. Nós achamos que cumprimos aquilo que precisava ser cumprido. O coração daquele povo estava sobrecarregado das coisas desse mundo. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso de número 17, ele diz assim que o mundo passa com a sua concupiscência. O mundo passa com os seus desejos, o mundo passa com as suas tentações, o mundo passa com os seus sonhos, o mundo passa com as suas fantasias. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos fazer uma reflexão: aonde está o nosso coração? Aonde estão as nossas prioridades? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mundo passa.
O mundo passa com a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A falta de empatia ou a apatia, a inoperância, a indolência daquele povo representa um pouco de nós hoje. Quando nós abandonamos essa reforma que precisamos fazer constantemente nesse templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, quando nós nos dedicamos mais aos nossos próprios interesses e esquecemos os interesses de Deus, a obra de Deus, o chamado de Deus, o reino de Deus, o mundo vai passar, amado. A sua faculdade vai passar, a sua casa vai passar, a nossa vida aqui nessa terra vai passar, os nossos carros, os nossos bens irão passar, mas e a nossa alma? A nossa alma, ela é eterna, onde nós estamos colocando a nossa prioridade. O mundo vai passar, mas se eu e você fizermos a vontade de Deus, nós permaneceremos para sempre com o Senhor em nome de Jesus. Você quer ver a glória de Deus de novo na sua alma, sentir de novo a unção de Deus na sua alma, no templo do Espírito Santo? A primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos priorizar o propósito de Deus e o reino de Deus. Olha para essas cadeiras. Não é uma crítica. É uma advertência. Olha para essas cadeiras. Eu sei que existem motivos legítimos, eu sei de tudo isso. E eu não estou tratando de motivos legítimos. Eu não estou tratando de motivos que têm um argumento forte. Não é nada disso. Eu estou tratando a respeito daquilo que poderia estar acontecendo agora, mas não está. Daqueles que agora poderiam estar aqui, mas estão buscando seus próprios prazeres. E não somente aqui. Eu não estou dizendo a nível de Igreja Batista Betel, mas eu estou dizendo a respeito de um nível muito maior. Nós conversamos com muitos pastores e percebemos que a apatia tomou conta da vida de muitas pessoas. E eles abandonaram a reconstrução do seu templo. Eles abandonaram. Não estão mais priorizando. Não estão mais buscando o reino de Deus e a sua justiça. A pergunta é: qual é a minha prioridade? Aonde está o meu coração? Porque aonde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. E como foi pregado aqui hoje, o ouro vai ser asfalto. O ouro vai ser asfalto no céu, meu irmão. O que vale é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a unção de Deus, é a presença do Senhor, é a restauração desse templo, é voltar a sentir a alegria do Senhor na nossa vida, porque a alegria do Senhor é o que nos dá força. É a alegria do Senhor que traz força para nossas vidas. Você está fraco, você está fraca, porque você talvez não esteja priorizando o reino de Deus. Talvez você tenha abandonado essa casa espiritual chamada eu e você. E hoje nós estamos sendo convocados pelo profeta Ageu a reconstruir o templo, a pôr a casa em ordem em nome de Jesus. O que mais é necessário para que a glória de Deus volte nesse templo, a alegria de Deus volte nesse templo, para que a unção do Senhor volte nesse templo, para que a alegria de sentir o Senhor se movendo dentro de mim volte nesse templo? Essa alegria que nós não sentimos há tanto tempo. Número 2, nós precisamos fazer um autoexame da nossa postura. Talvez eu deveria ter colocado isso em primeiro lugar, mas eu segui a sequência do texto.
Porque no capítulo 1, nos versículos 5 e 7, e no capítulo 2, nos versos 15 e 18, por 5 vezes é usado a palavra considerai, considerem. O texto ele diz assim nesses versos: considerem os vossos caminhos. Considerem como vocês chegaram até aqui, até essa situação de descaso, de abandono do meu reino, de abandono da minha obra, de abandono do templo do Espírito Santo, que são vocês. Considerem os vossos caminhos. Considerem o que acontece. Busquem discernimento. Busquem entendimento. Busquem revelação de Deus. Considerem por que tudo isso tem acontecido. Considerem porque vocês não são mais prósperos. Considerem porque vocês não sentem mais alegria. Considerem porque vocês não sentem mais a presença do meu Espírito. Considerem os vossos caminhos. Considerem essas coisas. Ou seja, o Senhor estava conclamando aquele povo para que eles dessem uma definição do que realmente se passava dentro do coração e da alma deles. Considerem aquilo que está dentro dos seus corações. E nós precisamos fazer uma autoanálise também. Nós também precisamos. Assim como aquele povo havia sido convocado, nós também precisamos fazer uma autoanálise do porquê não somos mais prósperos, do porquê nós não sentimos mais alegria, do porquê nós não sentimos mais a presença do Espírito de Deus como nós sentíamos há um tempo atrás. Nós precisamos fazer essa consideração. Será que é justa a inversão de valores que nós temos tido, em valorizar mais as coisas que são do mundo, e o mundo passa com a sua concupiscência? Será que é justo? E não valorizar o reino de Deus e buscar a sua justiça? Será que é justo o descaso que muitas vezes eu tenho com a obra de Deus? Será que é justo me esquecer de todos os bens, de todas as bênçãos que eu já recebi do Senhor e de tão grande salvação operada em meu favor? Será que é justo? Eu preciso fazer essa reflexão e considerar os meus caminhos. Será que é justo esvaziar esse templo da glória de Deus para embriagar esse templo com as coisas da terra? Será que é justo? Esvaziar o templo do Espírito Santo, da presença do seu Espírito, da glória do seu Espírito, da graça do seu Espírito, da unção do seu Espírito, e me embriagar das coisas da terra? Será que é justo? Nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos considerar os nossos caminhos. Eu sei que a palavra é dura, mas a palavra é dura para nos colocar no caminho, nos colocar na rota, nos colocar no caminho de restauração, nos colocar no caminho de renovação, nos colocar no caminho em que Deus possa derramar novamente a sua glória sobre a nossa vida e que nós possamos sentir novamente essa presença gostosa e gloriosa do Espírito Santo de Deus em nós. Porque existe muita gente seca. Será que é justo? Nós precisamos reconsiderar os nossos caminhos. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deuteronômio capítulo 6, no verso 5, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não existe meio termo com Deus, ou é tudo ou é nada. Não existe meio crente, não existe meio evangélico, não existe meio cristão, não existe meio batista. Existem servos inteiros de Deus, que se consagram a Deus, que se dedicam a Deus, que buscam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todo discernimento, de todas as tuas forças. E o profeta Isaías, ainda no capítulo 55, no verso de número 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar ao Senhor. É tempo de buscar a glória do Senhor. É tempo de buscar a graça do Senhor. É tempo de buscar a renovação do Senhor. É tempo de buscar a presença do Espírito Santo do Senhor. É tempo de buscar a presença, a manifestação sobrenatural do Senhor, porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja na terra. Venha a graça do Senhor sobre essa igreja em nome de Jesus. Senhor, derrama da tua graça sobre nós, nos liberta, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Nos liberta, Senhor, de nós mesmos. É tempo de buscar o Senhor, porque vai chegar um tempo onde as pessoas irão querer buscar ao Senhor, mas não irão mais achar. 3. O que eu preciso fazer para que a glória de Deus retorne a esse templo do Espírito Santo? Nós precisamos ter a certeza da parceria e da companhia do Senhor conosco. Porque olha só, no verso 13 do capítulo de número 1, o texto ele diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu estou com vocês, a minha companhia está com vocês, a minha presença está com vocês. Eu sou parceiro de vocês nesse propósito. E por que o profeta estava dizendo isso? É simples. Nós precisamos entender o contexto do porquê o profeta estava dizendo isso. E o contexto, eu vou achar lá em Esdras, capítulo 4, dos versos de número 1 ao verso de número 24. Porque presta atenção no que eu vou te dizer agora. A desculpa daquele povo é que eles estavam sofrendo uma dura perseguição por parte dos samaritanos. Essa era a desculpa deles. Eles estavam sofrendo falsas acusações, eles estavam sofrendo uma dura perseguição, eles estavam enfrentando uma luta tremenda. E eles estavam usando isso como argumento para a apatia, para a letargia, para a indolência em reconstruir o templo, que naquela época era físico, mas hoje é espiritual. E às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: mas a luta está grande, a luta é muito grande, eu não consigo buscar a Deus, eu não consigo me dedicar a Deus, eu não consigo cumprir o propósito de Deus, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Irmão, parabéns para você, se você está sofrendo luta, se você está sofrendo perseguição, porque se você está sofrendo luta e perseguição, significa que você está na rota do caminho do céu. Porque aquele que não sofre difamação, aquele que não sofre perseguição, aquele que não está vivendo lutas, deve reconsiderar se realmente ele está dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus é luta. O reino de Deus é batalha. O reino de Deus é embates. O reino de Deus é matar um leão e um urso todos os dias. O nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo, ele milita contra nossas vidas diariamente. Não se engane. Nós estamos numa luta espiritual. Nós estamos num embate espiritual. Paulo, falando aos Efésios, diz que existe uma guerra espiritual nas regiões celestiais, dominadas por principados e potestades, e nós estamos no meio dessa batalha. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É luta, é guerra todos os dias.
Mas nós precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, quando ele diz: no demais, irmãos meus, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e tomem toda a armadura de Deus. Nós temos a armadura de Deus à nossa disposição. Nós temos a graça de Deus à nossa disposição. Nós temos a espada do Espírito à nossa disposição. Nós temos a parceria de Deus à nossa disposição. Nós temos a companhia de Deus à nossa disposição. Nós iremos vencer essa luta, irmão. Só que você não pode desistir. Você não pode se entregar. Você não pode usar como argumento aquilo que aquelas pessoas estavam usando no tempo de Ageu. A luta é muito grande, Ageu. Os nossos inimigos não dão descanso. Esse argumento não colou. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas permaneçam firmes, resistam ao diabo e ele vai fugir de vós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Se revistam da armadura de Deus, se revistam da graça de Deus, se revistam da parceria de Deus. Entendam de uma vez por todas que esse é projeto de Deus e que o diabo não vai frustrar o projeto de Deus. O diabo não vai frustrar o projeto de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, e a promessa se estende a nós também, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! A guerra já está ganha, meu irmão. A vitória já é nossa. A bênção já é nossa. Só nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, da presença de Deus e ter a certeza da parceria e da companhia de Deus. Só isso que nós precisamos ter. O Senhor, Ele reanima aquele povo, dizendo para eles assim: olha, assim como eu fui com vocês, quando vocês estavam saindo do Egito, e o meu espírito estava no meio de vocês, vai ser da mesma forma. Ele fala isso no versículo 5 do capítulo de número 2. A presença do Senhor está no nosso meio, ainda que você não perceba. A presença do Espírito Santo está nesse lugar, ainda que você não sinta. A presença do Senhor está aqui nessa igreja, ainda que você não tenha sentido essa presença. A presença do Senhor está conosco e Ele está nos conduzindo. O mar vai se abrir, mas continua firme em nome de Jesus. Assim como Ele foi quando saiu com o povo do Egito. Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Mas se fortaleça no Senhor. Renove as suas forças no Senhor. Não descuide desse templo do Senhor. Todos os dias nós precisamos reformar essa casa espiritual. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar ao Senhor e restaurar o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Mas tenha certeza, Ele está nesse projeto com a gente, porque o nome dEle vai ser glorificado em nome de Jesus. E para encerrar, o que é necessário fazer para que a glória de Deus volte na minha vida? Para que eu não seja mais essa folha seca levada pelo vento. Para que eu não seja mais esse menino inconstante levado por todo vento de doutrina. Para que eu não seja mais levado por todo movimento que não é movimento de Deus. Para que eu não seja vencido pelas astutas ciladas de Satanás. Para que eu não seja vencido por mim mesmo. O que é necessário para que a glória de Deus volte a esse templo espiritual? O que é necessário? Não desanimar e nem terceirizar a responsabilidade. O verso 4 do capítulo de número 2, ele diz assim: ora, pois,
Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, presta atenção no que está dizendo o texto. Por 3 vezes é dito a palavra: esforça-te, esforçai-vos, esforça-te. É com você. É com você, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é de outro, é sua a responsabilidade de se esforçar. Esforça-te, Zorobabel. Se esforça, Josué. E esforçai-vos todo o povo da terra 3 vezes. Nós precisamos chamar para nós a responsabilidade, não desanimar e não terceirizar a responsabilidade que é pessoal e intransferível. Ninguém pode reconstruir o templo do Espírito Santo por mim, sou eu mesmo. Você pode receber quantas orações você quiser, isso é bom. Mas se você e eu não tomarmos uma atitude, nada vai mudar. Se eu e você não chamarmos a responsabilidade de buscar o reino de Deus, a sua justiça, o propósito de Deus e priorizar o reino de Deus, nada vai mudar. E era isso que Ageu estava dizendo para aquele povo. Não se desanimem e não terceirizem a tarefa para terceiros. Porque às vezes nós dizemos assim: ah não, a tarefa, isso aqui diz respeito ao pastor, isso aqui diz respeito aos diáconos da igreja, isso aqui diz respeito aos músicos da igreja, isso aqui diz respeito às professoras da escola bíblica da igreja, não tem nada a ver comigo. Mas presta atenção no texto. Porque o profeta estava convocando a liderança política, a liderança religiosa, e o profeta estava convocando o povo também para que eles tomassem uma atitude. Ninguém poderia colocar a responsabilidade sobre o outro. Cada um teria a sua parcela de responsabilidade. E por que eu digo isso? Porque quando nós nos deparamos com desafios muito grandes, quando nós nos deparamos com desafios que às vezes estão além da nossa capacidade ou da nossa força, nós gostamos de terceirizar a tarefa, gostamos de empurrar para outro a tarefa, mas a tarefa é minha, a tarefa é sua, a tarefa é nossa. A tarefa, ela tem uma característica pessoal, individual, e ela tem também uma característica coletiva, como Abraão disse aqui no começo. Ela é pessoal e ela é coletiva. No coletivo nós estamos aqui hoje, adorando ao Senhor junto. Isso é importante, isso é bom, isso é necessário. Mas e às 13 horas do domingo? Como vai ser a minha vida espiritual? Quando eu não vou estar mais aqui? É uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Nós não podemos terceirizar o reino de Deus. Nós não podemos transferir a tarefa que o Senhor nos incumbiu para outro. Nós não podemos transferir para A, B ou C o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida é somente comigo. Cabe a mim realizar esse propósito. Cabe a mim realizar essa tarefa. É algo particular de Deus comigo. Cabe a mim. E cabe a você, cabe a nós. Por 3 vezes é dito: esforçai-vos, se esforcem, é com vocês, a responsabilidade é pessoal. Não adianta ficar recebendo só oração, não adianta ficar escutando somente pregação e não tomar uma atitude. Não adianta somente ficar vindo à igreja, e tudo isso que eu disse é muito bom e é necessário para a edificação da fé, e eu gosto disso, e eu motivo isso, e eu incentivo isso, mas não adianta.
tem que haver uma decisão pessoal. O desafio é grande. Mas a palavra já foi liberada. Esforça-te, esforça-te, esforçai-vos. Se esforcem, lutem, pelejem, como o Senhor disse para Josué no capítulo 1, no verso de número 9, não te mandei eu, Josué. Já não te mandei, Josué, já te dei a ordem, já te instruí, já te falei, já te orientei, Josué, não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, não pasmes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. É o que o Senhor está nos falando nesta manhã. Não se assuste, não se espante, não se desanime, não transfira o propósito de Deus na tua vida para outro. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha, individual. Nós devemos nos esforçar, porque o Senhor será conosco por onde quer que nós andarmos, em nome de Jesus. Quer conquistar a terra? Que terra você precisa conquistar? Qual é a terra que você precisa conquistar? Numa linguagem espiritual, qual é a terra? Seus sentimentos? Suas inclinações? Eu não sei. Qual é a terra que você precisa conquistar? Eu só sei de uma coisa. Eu preciso priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar o propósito de Deus. Eu preciso ter a certeza da companhia, da parceria de Deus. A palavra de ânimo já foi liberada. Se esforcem, é com vocês. Eu não posso terceirizar, eu tenho que ter a certeza de que Deus está comigo. E a glória do Senhor vai voltar a essa casa, a esse templo do Espírito Santo. Porque eu tenho a convicção que Ele está aqui nessa manhã. E que Ele deseja derramar da sua glória sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Márcia, vem aqui, em nome do Senhor. A igreja em pé, por gentileza. Eu sei que a palavra é um pouco apimentada, salgada demais. Eu sei disso. Mas não há cura, não há restauração, se não fizer como a minha mãe fazia quando eu era criança, arrancar a casca da ferida na unha e jogar mentiolate. Dona Inaci era especialista nisso. A gente subia no terceiro céu e voltava em questão de segundos. Era um arrebatamento glorioso. A gente via a glória de Deus, a glória de tudo. O que é necessário? Isso é uma reflexão que vai caber a você, individualmente. Eu estou aqui para orar por vocês. Sinto o maior prazer e alegria em orar por você. Mas não adianta. Às 13 horas você vai estar na tua casa. E o que será do teu templo espiritual? Vamos orar? O louvor pode fazer um fundo musical? Coloque a mão no teu coração e vamos orar agora, pedindo ao Senhor que venha restaurar esse templo, que venha restaurar essa casa espiritual, que venha renovar a nossa fé, que venha renovar o nosso ânimo, que venha renovar a nossa disposição de fazer a obra de Deus, porque muita gente abandonou a obra de Deus. Renovar o nosso ânimo de cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Que o Senhor venha renovar a unção dele na nossa vida, porque a unção de Deus está nesse lugar. Só basta a gente buscar em nome do Senhor. Vamos orar.